Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um encontro casual aqui na Unijuí FM. Mas antes de eu anunciar aqui o nosso convidado, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, se inscrever em nosso canal, enfim, fazer todo aquele ritual necessário para levar mais longe histórias como a que a gente vai contar hoje, do Diego Sanz, que é produtor musical, músico e também o vocalista do Capital Inicial Cover Brasil, atração aqui do Unijuí FM Show do dia 17 de maio. Diego, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo jóia, prazer falar contigo e uma gratidão muito grande de estar aí em Juí. Cara, vamos começar lá do início, e eu tô falando do início mesmo, o início do Diego ainda criança. Já levava jeito pra música, tinha influência na família, quando é que descobriu essa vocação, Diego? Irmão, se te falar a verdade, eu sempre cantei. Sempre cantei desde de criança, né? Então, eu tenho boas memórias dos meus 8, 9, 10 anos. Eu até brincava que nem se fala, de ser o radialista. Então, eu fazia narração e cantava as músicas. E eu tinha essa brincadeira, né, de fazer isso. Então, lógico, cantava músicas como um todo, né, do que eu gostava da rádio na época. Ainda não tinha ouvido ainda muito a parte dos anos 80, eu ouvia as músicas que tocavam na rádio ali nos 90, né? Seja sertanejo, seja o pop rock, enfim. Pois é, tinha um gênero predominante aí que gostava mais, assim? Na minha adolescência, até a pré-adolescência, para você ter uma ideia, que nem eu falo, hoje eu sou roqueiro, cara, mas eu comecei cantando samba e pagode. Samba e pagode, era muito Era forte, muito década de forte, 90, né? era muito forte, só para contrariar, Raça Negra, né? Todas aquelas bandas da época, Soweto, quando surgiu o Belo, Cara Metade. Então, assim, cara, nessa época ainda eu queria ser jogador de futebol, né? Também Então, tinha isso. então quando a gente ia tocar nos times amadores, eu que era o carinha que sentava no banco do cobrador, que era o que puxava a resenha do ônibus, né? Batucando ali no caixa. E tocando um pagode. E tocando pagode. Eu cheguei até a ter, na época, ali, meus 13, 14 anos, uma banda de pagode, que era os Patubas. Olha só. É até engraçado essa história, porque na época, a gente não tinha dinheiro, né, cara? Era pinga com coca e, né? Então, a brincadeira do Patubas, né, era justamente isso, né? A gente brincava que a gente era os patos, né? E o tubas do tubão, né? Ficava Patubas, né? Entendi. Sobre pagode. Mas, enfim, daí foi nessa fase, mas, cara, que eu tenho de memória, eu sempre cantei. E, Sempre cantei. Mas não comecei com o rock, né? Comecei pois com o é, gênero. mas tinha alguém na família que cantava também? Tinha contato com um instrumento musical, Cara, alguma coisa assim ou não? a minha família, são muito católicos, né? Então, eu tenho hoje duas primas que tocam violão e cantam, né? Em missas, tudo. Eu tenho a minha prima mais velha, que é a Zânia, ela sempre me conta, né, que quando ela cuidava de mim quando eu era pequena, ela tocava violão para mim e tal, cantava para mim. Ela sempre fala isso, né? Tanto que quando toda conversa de família, ela fala que eu tenho um pouquinho da parte musical, porque eu acho que na cabeça dela, né, por tocar e cantar para mim, aquilo já ia se absorvendo, né, já ia entrando para minha memória. E família grande, Diego, envolvido com irmãos, enfim, dividia esse dom, ia jogar futebol com os irmãos, não, amigos, enfim. Cara, meu irmão sempre foi muito estudioso, né? A gente passou por vontades diferentes, né? Meu irmão é um cara que sempre estudou desde cedo e eu ainda consegui aproveitar a vida até os 18 anos. Mas, cara, ele fez totalmente invertido. Ele também foi para a igreja evangélica, né? Então, ele foi para um caminho, eu fui para o outro. Eu não tive muito contato com meu irmão na parte de brincadeira, futebol, essas coisas, né? Isso aí foi até meus 10, 11, 12 anos. Quando ele entrou na pré-adolescência, ele já foi para a igreja desde cedo, né? Então ele é muito religioso até hoje. Eu acredito também no evangelho, né? Eu sou mais voltado ao evangelho do que o catolicismo hoje. Apesar de ter sido batizado na igreja católica, né? Mas na frente da minha casa, quando eu era criança, tinha uma escola dominical, né? Então tinha uma pastora que tinha a casa na frente. Então, desde pequeno, a gente era incentivado a conhecer
sobre Deus, Jesus, enfim, toda a história, né? Já estava por ali. Agora, Diego, você cresce, obviamente, tá ali o pagode. Quando é que você viu que isso, a música, enfim, ia virar uma profissão? Você ia acabar trabalhando com isso, seja tocando ou como produtor, né? Bom, Como você atua? eu tô hoje com 42 anos, então assim, eu canto, eu considero começar essa fase musical, né? Ainda não, ainda era tudo hobby, né? Para falar a verdade, até de 98 a 2011, foi um hobby na minha vida, não era exatamente uma profissão, tá? Então, assim, em 98, daí, eu acho que a maioria das bandas se surge na escola, né? Então, teve a fase colegial, daí que eu falei para você, foi aonde que eu migrei do samba e pagode para o pop rock ou rock. Nesse período, a gente tem duas vertentes, ou vai para o nacional ou internacional. Eu acredito que funciona mais ou menos assim. Tinha um colega meu que eu fazia muita poesia, sempre fui muito apaixonadinho dessas palavras quando era mais novo. Então eu me apaixonava, fazia poesia, eu tinha cadernos de poesia, cara. Que infelizmente de tantas mudanças, cara, Se acabou perdeu. se Olha só. perdeu, cara. Eu tinha 2 cadernos com poesias. E tinha um colega meu que era o Rafael Canguçu, eu nunca me esqueço o nome dele. Ele me deu um CD do A Legião Urbana Mais do Mesmo, nessa época. Isso era 96, cara, para 97. E daí eu canto com as minhas músicas, então a gente pensou em ter uma banda de pop rock, mas já pensando nas autorais, criei algumas músicas na época, né? Fizemos as músicas e tal. E ali começou a querer saber sobre o rock nacional, principalmente pelos anos 80. Então eu lembro que o Faroeste Caboclo, por exemplo, eu busquei decorar em uma semana, de tanto que eu gostei daquele álbum. Daí fui atrás, né, de histórias, daí o Dinho, já vamos entrar no Dinho. Daqui Aí a pouco a o gente Renato fala do Russo, Dinho, não tem como. o Renato Russo contava da história do Paralamas do Sucesso, né, que eles surgiram graças aos padrinhos, que eram Paralamas. Daí eu fui ouvir Paralamas. Daí tinha história do aborto elétrico, daí entrou o Capital Inicial. Então essas foram as três primeiras bandas que eu ouvi na minha adolescência. Depois eu fui para Engenheiros do Havaí, que eu gosto muito de Engenheiros do Havaí, Humberto Gessinger. Depois eu fui para Ira, daí fui para RPM, daí Titãs, daí comecei a me envolver primeiramente com todo o rock nos anos 80, lógico, já ouvindo os anos 90, que já estava o Charlie Brown, já tinha Skank, o né? Skank, né, todas o Jota Jota Quest também. Quest, Pato Fu, tem uma galera aí Isso, dos anos eu 80. lembro que o Pato Fu tinha na MTV, ela tocava a música da Legião Urbana, né? Aquela vozinha bem fininha, né? Sexo verbal, né? Fernanda Takai, né? Voz única, verdade. Então foi ali que surgiu, né? Em E 98. virou banda mesmo? A pretensão de virar banda de pop rock aconteceu? Então, sinceramente, a gente nunca foi para balada. A gente nunca foi para casa noturna. Só tocava em escola. Nos palcos da escola e festas que a escola fazia. Não cheguei a levar para frente. Porque com meus 17 anos eu acabei quebrando o braço. Eu estava seguindo a carreira de futebol. Eu era lateral esquerdo do Curitiba. Então, assim, 17 anos, 16 para 17 anos eu quebro o braço. Eu fiquei 1 ano sem jogar bola. Então, ali, eu tive uma operação séria no braço aqui. Tenho 2 placas, tenho E quebrou o braço jogando? jogando bola. Jogando bola. Carrinho por trás, por isso que proibiram o carrinho por trás. E daí, cara, infelizmente não ia mais dar para seguir com o futebol, né? Então, eu queria falar para você, a música sempre foi um hobby, eu cantava, brincava e tal. Daí, aos 18 anos, cara, daí minha mãe falou assim, ó, a partir de agora você começar a trabalhar. Então, eu tive que parar enfim, de querer jogar bola, enfim, de começar a ajudar em casa. Comecei trabalhando no estúdio de música, mas como autônomo. Depois aqui em Curitiba, cara, nos anos 2000 ali, foi muito forte a parte do axé. Cara, eu cheguei a dançar axé, pra você ter uma ideia. Dançar? Dançava, cara. E eu dava aula em escola de prefeitura para ganhar dinheiro. Eu pegava as coreografias na academia, eu tinha uma... Porra, cara, foi uma fase legal, cara. Boas lembranças. Porque tinha as crianças também que dançavam, né? Então tinha Sim. crianças de 8, 9 anos que eu ensinava coreografia. Então foi meio nessa vibe. Daí fui trabalhar no McDonald's, foi meu primeiro emprego registrado. Então ali eu parei, né? E fui trabalhar de madrugada, depois em posto de gasolina, acho que até 2003. Daí em 2004 que eu consegui, pelo que eu estava fazendo como trabalho, aconselhar montar uma banda.
né? Mas a música foi seguindo esse caminho paralelo ali, né? A tudo que você fazia, né? Tava Tudo ali, era continuou paralelo. ali, né? Tudo era paralelo. Continuei fazendo música, né? Aprendendo a tocar violão. Então tinha amigos meus que conheciam minhas músicas, já tava com umas 10 músicas aí já feitas. Então os caras, vamos montar uma banda, vamos montar uma banda. E daí eu montei a primeira banda de show, que hoje o cara é meu compadre, que é o Jonathan Cruz, que era baterista. O cara sempre acreditou em mim pra caramba. E daí a gente montou a primeira banda. Ele primeiro me introduziu numa outra banda, né, que era do Ângelo, que era a banda Sr. Preces. Só que ele cantava muitos anos 80 e eu fazia os anos 90, na época, né? 90, Bandas 2000. covers, né? Não banda com autoral. Não, bandas covers, né? A gente classifica assim, quando a gente toca de tudo, a gente chama aqui de tributo, né? A gente Sim. fazia os tributos ao rock nacional. Daí eu fazia os anos 90, fazia Charlie Brown, fazia Detonautas, CPM 22, Jota Quest, Skank, eu pegava essa fase, o cara fazia os anos 80, fazia os anos 90. E ele começou a me introduzir no mercado, né, com essa outra banda. Só que essa outra banda, ele tocava muito na região metropolitana, cara. Eu falei, adianta, a gente tem que ir pro centro de Curitiba, cara, tem que ir pras baladas, tem que ir pra cima, né? Lançar as músicas autorais no meio. A gente tinha aquele sonho de ficar famoso com as bandas autorais, né? E daí chegou uma fase que não deu mais para conciliar a Sr. Preces com o Diego em si, porque eram 2 vocalistas, né? Daí eu montei a banda Aloha. Então, nos anos 2000, tava muito forte o reggae, com o Armandinho e com o Nat Roots, né? Cidade Negra, né? Também, eu acho. Cidade Negra, daí Papas da Língua. Então, enfim, a galera ainda tinha muita saudade da parte dos Mamonas. Então, eu chamei a banda de Banda Aloha, até eu tava na praia. O significado de Aloha, né? Que é um cumprimento havaiano e tal. Achei bonito aquilo. Então, eu tocava pop, rock e reggae. Daí eu tinha um bloco que era o bloco da bagunça, que a gente fazia Vando, Mamonas, eu me vestia de mulher, fazia aquela coisa arada toda. E daí eu terminava meu show com o Rock 80. Então eu construí, né, uma dinâmica de show para a gente criar um estilo próprio de tributo ao rock nacional, né? E só nacional. Então essa banda, lógico, alguns integrantes foram trocados, outros se permaneceram. O Jonathan foi o que mais permaneceu na banda comigo. Acho que ele ficou comigo até 2010, ali, 2009, 2010. Então, essa banda foi até 2011. Né? Só que no decorrer da minha vida profissional, e a banda sempre no paralelo, eu acabei indo para as vendas, das vendas virei supervisor, virei gerente, e daí eu comecei a viajar a trabalho. Daí não tive mais como aconselhar a banda com o meu trabalho, já estava ganhando super bem. Então, em 2011, eu fiz o último show em dezembro, em Paranaguá, no litoral paranaense aqui, que era o tal Rock do Noel, o nome da festa. Daí foi meu último show. Daí eu falei, vou ter que parar, porque não dá para aconselhar. Não tá compensando, não teria como compensar. E essa parada foi até 2019, aonde daí veio a ideia de fazer o Capitão Inicial Cover Brasil, que eu abri um restaurante, parei de trabalhar para os outros em 2015, abri um restaurante, uma hamburgueria, né? Eu falo que é um bar disfarçado de hamburgueria. Porque era bem no bairro, cara. Daí, enfim, era bem bonito. Era Insensatos. Insensatos, o nome do estabelecimento. Acordei com esse nome. Tanto que hoje a minha banda autoral se chama Diego Sanz e os Insensatos. Era pra ser só Insensatos, cara, mas a banda não me ajudou a pagar a gravação, cara. Eu falei, vou pôr Diego Sanz na frente. Botar agora. o nome primeiro. E se eu brinco com os meninos que tocam hoje comigo, e se eu ficar famoso, 50% é mesmo, 50% você se vai. Agora, Diego, ouvindo tua história um pouquinho e recapitulando pra gente finalizar esse primeiro bloco aqui, o sonho de jogar era maior do que o sonho da música ou eu tô enganado? Era maior, cara. Era 90%. Eu sou aquariano, cara. Então, assim, 880. Então, assim, isso sempre foi na minha vida. É um projeto e uma energia para aquilo, né? Então, eu fiz o possível para me tornar jogador de futebol. Coisas que às vezes eu treinava, principalmente condição física, né? Só que eu falei para você, nessa idade você não tem muita maturidade. Falta, eu não cresci com meu pai,
né? Meu pai separou da minha mãe, eu era muito, muito pequeno. Então, assim, eu não tive o pai que fosse a minha cabeça, entendeu? Que fosse o que fosse brigar comigo. Um apoio junto ali, né? O apoio, então eu jogava bola, mas eu não tinha chuteira boa, eu tinha chuteira que eu comprava usada, entendeu? Eu era uma classe média, mas com pouco recurso. Eu não era pobre, mas eu tinha pouco recurso, né? Eu era do tempo que a chuteira você tinha que passar gordura Ali para preservar o couro, né? Isso aí. Preservar o couro, cara. Sou desse tempo. Bola de capotão, né, cara? Então, assim, era muito grande. Era aquilo, não tinha plano B, cara. E mesmo assim chegou a figurar dentro do Curitiba, né? Um time campeão brasileiro. Eu fiquei com o pé no Júnior, né? Eu tava numa categoria abaixo do Júnior. Eu tava com 16 para 17, que era justamente a fusão pro profissional, né? Então, eu lembro que quando eu passei ainda na peneirada, que a gente fala, que vai fazer o teste, em 20 minutos, cara, eu só falo com orgulho, porque em 20 minutos eu fiz 2 gols como lateral esquerdo. E eu fui o único em passar no meio de mais de 200 piá. Piá, Paraná é piá, né? Aqui também. Aqui... Piá e guri fica bem aqui. E daí eu fui o único que passei no teste ainda na época. E como é que foi a lesão, né, pra ti, assim, de desistir desse sonho, né? A música também foi aí a companheira, quase como uma terapeuta pra te tirar daquela tristeza, enfim, ou não foi tanto assim? Não, de certa forma foi, porque eu continuei escrevendo essas poesias, né? Tempo de escola, tudo. Pra você ter uma ideia, eu fiquei 1 ano que eu perdi a coordenação motora dessa mão. Esses 3 dedos, até hoje, eu não tenho esses 3 dedos. O tato não é igual a esses 2, por causa da lesão, né? E se eu pegar o braço e virar a palma para cima, esse aqui não vira todo também, ele quase vira todo, tá vendo? Questão de fisioterapia, né? E pra tocar não incomoda? Não, minha sorte é que eu sou canhoteiro. Então eu toco aqui, né? Então onde que vai a palheta, tá nessa mão. Que sorte, hein? Se fosse ao contrário, infelizmente eu não ia conseguir tocar violão, porque eu não tenho muita coordenação nesses 3 dedos aqui, né? Da mão. E eu tive que aprender a escrever com a mão direita, cara. Eu escrevia poesia com a mão direita. Sabe? Então, eu sou canhoteiro, então hoje eu sou ambidestro, né? Então, enfim. Lógico, eu voltei a escrever com a esquerda, a direita tá aqui, mas eu consigo brincar, sim, né? Pegar uma caneta, consigo escrever. Consigo fazer meu nome. Né? Diego, então... vamos colocar um pouquinho de música na nossa conversa? Vamos lá. O que a gente ouve aí para começar o programa? As primeiras 2 músicas aqui do Diego Sanz, nosso convidado, que vai estar aqui dia 17 com o Capital Inicial Cover Brasil. Diga lá, Diego. Pode ser? Posso eu escolher mesmo, sério? Mas claro, você, é o cara. Então fechou. Então vamos começar com A Sua Maneira, tá? E vamos fazer também Primeiros Erros. 2 clássicos do Capital Inicial. É o início do encontro casual aqui da Unijuí FM. Eu repito, Diego Sanz, vocalista do Capital Inicial Cover Brasil, aqui dia 17 de maio na festa Unijuí FM Show. Vamos ouvir as 2 primeiras, depois a gente segue com a conversa aqui no Encontro Casual. Quer estar por dentro de tudo o que acontece na Unijuí FM? Inscreva-se agora no nosso canal no YouTube e tenha acesso a diversos programas semanais, entrevistas diárias e conteúdos exclusivos. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Vamos seguindo a conversa aqui, recebendo hoje o vocalista do Capital Inicial Cover Brasil, o Diego Sanz. Diego, a gente estava falando aqui fora do ar de um episódio que eu quero que você conte aqui no ar, porque algumas coisas que acontecem em off do Encontro Casal precisam ir para o ar. E é uma história muito legal, espero que com um final feliz, que você não me contou ainda. Aliás, você me contou o final feliz dela, mas envolve um assalto, né, na tua casa. Cara, a gente tava conversando aqui nos bastidores, então assim, que nem eu falo, que horas que você começa a entender o que a música vai se tornar de importância na sua vida, né? Então, nesse período, antes de eu abrir a hamburgueria, né, que eu trabalhei, que eu comentei que eu trabalhei,
aqueles 3 meses que eu queria dar um ar para minha cabeça, né? Eu pegava meu violão, eu tinha amigos meus que tinham barzinhos perto de casa e ia fazer voz e violão. E eu tinha já me preparado para ir tocar no outro dia, né? Na sexta-feira ia fazer no sábado. E eu deixei o violão no carro, carteira, deixava no cantinho do lado, eu tinha um Malibu da Chevrolet 2010. Sempre gostei de carro grande, cara. Então, assim, tava tudo arrumado. Quando a gente acorda na sexta-feira, acorda com assalto à mão armada. Então a gente foi rendido, enfim, roubaram tudo que eu tinha dentro de casa e levaram os 2 carros, né? O Onix da minha esposa na época e meu Malibu, né? Ela tinha um Onix. E daí eu levo 4 dias para encontrar os veículos. E na época até fui num amigo meu que é espírita e tal. Enfim, a gente foi tentar todo tipo de recurso. De tudo, né? Imagino. Para entender, né? Porque a gente sabe que tudo é movido com energia, né? E daí ele até brincou comigo assim, coloca na internet, né? Que você tá dando recompensa. E uma coisa muito louca também nisso tudo, que ele falou assim, Diego, você vai fazer isso hoje, que era sábado. Na segunda-feira de manhã você vai receber uma ligação. Você vai encontrar esses carros. Ele disse isso, é? Falou. Na segunda-feira de manhã você vai receber a ligação. Mas coloque na internet que você está pagando uma recompensa, porque se alguém vê, uma pessoa física vê, você dá a recompensa. Melhor, teu carro vale quantos? Valia 60 mil reais na época. Isso 2015, né? E foi bem na semana também que eu tava para abrir a hamburgueria, tinha refinanciado o carro, cara, para pegar um sinal. Enfim, cara, eu refinanciei 50% do carro no meu próprio nome, né? Na época eu coloquei no nome do meu sócio para poder pegar o dinheiro, enfim, fiz um rolo lá para conseguir liberar dinheiro para poder abrir a hamburgueria. Então tava com o boleto para pagar 36 vezes, o carro foi roubado. Ele falou isso para mim. Eu fiz o anúncio na internet e tal. Daí a polícia encontrou. Na segunda-feira de manhã, umas 10 e pouco, estava na casa da minha sogra, né? Hoje já é falecida. Toca o telefone a polícia, informando que tinha encontrado o carro, o meu carro. O da esposa, não? Da esposa, não. Daí eu começo a chorar, né, cara? Começo a chorar porque eu tinha perdido tudo ali, né? Tava recomeçando a vida. Vou encontrar o carro. Eu fui junto com o meu cunhado, com a minha esposa, encontramos o carro. Daí, na hora, o Malibu, ele tinha um botãozinho para liberar o porta-mala na porta, assim, meio escondidinho, sabe? Na hora que a gente abriu o porta-mala, tava o meu violão. A única coisa que voltou para minha casa foi o meu violão, né? Daí a minha esposa sai, porque ela ia ter que trabalhar de tarde, ela sai. Na hora que ela sai e dobra à direita, ela encontra o próprio carro. Ela encontrou o próprio carro? O próprio carro estacionado. Daí ela encontrou o Onix dela, um Onix branco, zero, que eu tinha comprado para ela em 2014. Daí encontramos os carros. Mas o dela, assim, largado ali, sozinho? Estacionado, como se... Não sei, fala que para deixar o carro esfriar, né? Tava ali estacionado o carro. Estacionado o carro dela. A gente não tinha seguro, não tinha nada. E de lá para cá se passaram aí, né, cara, 10 anos, né? 10 Isso anos. vai fazer 10 anos agora em junho. Então, pra você ter uma ideia, esse violão eu tenho até hoje, e esse violão hoje, ele tem todos os autógrafos do Capital Inicial na madeira. Que história legal essa. E eu tenho de brinde o autógrafo do Paulo Ricardo, porque no dia que eu levei o violão que foi pro festival, que eu fui levar pro Capital autografar, o primeiro que eu encontrei foi o Paulo Ricardo. Que bônus, hein, cara? Daí chamei o Paulo Ricardo, tem isso filmado. O Paulo Ricardo fez o primeiro autógrafo dele no canto do violão. E depois do evento eu fui ao hotel, porque ali eu não conseguia o autógrafo do Capital, né? Era um festival grande, lá em Curitiba. E daí, quando eu fui pro hotel à noite, daí eu consegui toda a banda. Daí, cara, eu descobri que o dia era canhoteiro, eu não sabia que o dia era canhoteiro, igual. Então, olha que as paradas ficam muito doidas. Daí ele brincou ainda no autógrafo, falou, cara, você é canhoteiro, cara? Pô, que legal. Ele também é canhoteiro, ele pegou e autografou de canhota no violão. O Flávio Lemos também é canhoteiro. Não sabia, né? Porque eles tocam como destro, né, cara? Flávio Lemos também é canhoteiro, daí a galera toda autografou o violão, tem o violão autografado, alguns shows eu levo ele pra... Pois eu ia te perguntar, você usa porque tem... É muito legal a história e o teu objeto, né? Isso. Eu não uso sempre porque eu preciso fazer um verniz por cima agora. Porque eu usei uma caneta
para não sair. Mas, cara, na hora que você pega o suor na madeira ali, ele verdade. apagar. E bem onde que tá o do Ives Passarel, que tá bem em cima, assim, do violão. Eu falei, ai, cara, vou perder o autógrafo. Então eu tenho que fazer um verniz nele, então tô usando ele menos, porque eu não quero perder os autógrafos, né? Que isso aí vai... Já tem valor, vai ficar mais valorizado conforme vai passando o tempo. Como é que começa? Enfim, a gente agora pulou, né? Uma parte, você já com os autógrafos, mas como é que começa a tua relação com o Capital Inicial, né? Primeiro, descobrindo que você, não só no talento musical, mas fisicamente é muito parecido com o Dinho Ouro Preto. Valeu. Eu chegou a fase ali que eu tava com o restaurante e já tava um pouco estressado com tudo que tava acontecendo, né? Então, o que acontece? Tinha um colega meu que tocava no meu estabelecimento, que ele faz cover do Bon Jovi, do U2, hoje ele tá fazendo até do Guns. E Curitiba deu um boom de banda cover ali, 2015 para 2016. E não tinha cover do Capital Inicial. Principalmente os caracterizados que a gente fala, né? Os sósias. E daí ele falou pra mim, pô, você canta parecido, cara, você é parecido com o Dinho, cara, monta a banda do Capital Inicial. Faça o cover, vê o que dá. Começa tocando aqui, você faz um show exclusivo pro seu estabelecimento. Imagina, o cara que vai querer ver Capital vai ver isso aqui e tal, né? Então, em julho, eu decido buscar os músicos para montar essa banda, né? Então, a gente monta a banda, eu pego alguns músicos, assim, aleatórios, que eu gostava, assim, por convivência mesmo, né? Para montar a banda, começo a fazer o pré-marketing, porque eu sou formado em marketing, então começo a fazer propaganda, bato foto, mas não tinha nada ainda. Na época era a Capital Inicial Cover Curitiba, porque na época tinha um Legião muito forte em Curitiba, que era o Legião Curitiba. Ele tinha mais de 20 anos de carreira, então esse meu colega falou, você vai estar na onda, bota Curitiba também, né? Porque o Legião é um dos melhores, você vai buscar ser dos melhores e tal, e foi nessa onda. Então, eu comecei em 2019 com o Capital Inicial Cover Curitiba. Monto a banda, apresento o projeto para alguns estabelecimentos. O maior bar de rock da América Latina hoje está em Curitiba, né? Então, está em Curitiba, que é o Torque Roll, a gente toca lá até hoje. E a primeira apresentação foi no meu bar e a segunda apresentação já foi no Torque. Já foi? Na segunda já foi lá? Já foi lá. Então, quando eu pisei lá, devia ter umas 1.500 pessoas. Nossa, cara. E daí você entra e você volta a sonhar. E foi no dia 15 de novembro, e o nome da festa era Rock da República. Por causa da proclamação. Cara, então foi uma coisa assim que teve a aceitação. O dono do estabelecimento, que é o Rodrigo, infelizmente ele faleceu de Covid. Quando eu terminei o show, eu tava pra ir no banheiro, ele entra, um cara bem grande, assim, sabe? Ele entra, ele fala que ele é um dono e tal. Seja bem-vindo ao Talk Roll, que showzaço. Que eu nunca fico até o final, e no teu eu fiquei e tal. Então foi um feedback muito, muito positivo, assim, sabe? Então foi ali que começou. Lógico, teve a pandemia no outro ano, né? 2020, que parou tudo. Eu volto a ficar no marketing. E daí, depois da pandemia, daí começa novamente a procurar os estabelecimentos para retornar. Só que tem um detalhe muito grande quando eu volto a tocar. As casas que tinham me dado data, que eu pensei que iam manter a minha banda nelas, né? Elas acabam fechando as portas pro projeto. Fecharam, né? Infelizmente. O que foi complicado para mim nessa época é que, assim, o que os bares falaram para mim? Que como a gente ficou 2 anos sem tocar, e a minha banda era uma banda nova, muitos falaram para mim assim, Diego, a gente vai começar dando oportunidade, né, para as bandas que já eram da casa, então futuramente eu posso te dar uma oportunidade, mas todo mundo tá precisando de dinheiro, né, cara? Eu tive que me virar também na pandemia, vendendo produto de marketing de rede, eu vendia produto de saúde. A agência não tinha chegado ainda, né? Não, tudo foi uma construção, né? Então, assim, eu te falo, até o próprio marketing de rede, né? Tipo Renaudet, Herbalife, essas coisas aí, Mary Kay, né? Essas empresas de beleza e de produtos naturais, me ensinou também como eu deveria... A ideia do marketing de rede, depois eu levei para a minha agência. Sabe? Então, quando eu falei para você, as coisas foram se construindo de uma forma. Nessa época ainda eu só estava tentando com a banda, né? Eu vi que Curitiba ia fechar as portas para mim, ou seja, eu só ia continuar tocando no Torque Roll, mas era 4 shows por ano.
Não dá Então, para era se pouco manter com isso. para poder viver com isso. Eu não queria mais montar restaurante, não era a minha intenção voltar para restaurante, acabei falindo como restaurante na pandemia. Estava envolvido com marketing de relacionamento, daí a empresa que eu vendia os produtos, que eu estava super bem, acaba falindo, dá uma briga entre os sócios e a empresa acaba. E me convidaram, porque você conhece pessoas, né? Por isso que eu falo, hoje é um network, cara. O que você precisa fazer daqui para frente é se conectar com outras pessoas. Você quer mudar a tua vida, se conecta com pessoas novas, assim sucessivamente. Se você ficar na mesma roda... Não vai sair daquele mundo, né? O negócio não vira. E eu também comecei a estudar programação neurolinguística, que é o tal dos PNL lá, né? Então, senão eu enlouqueci na pandemia. Eu tive que realmente reprogramar minha mente, né? E o marketing de rede também trabalhava muito isso. Porque ele faz você acreditar em si mesmo, porque você é autônomo. Então, pega o que você tem, acredite no produto e vá para cima. Mas, primeiramente, você tem que acreditar em você. Se você não acredita em você, você não vai conseguir vender um produto ou tentar, sabe, recurso ou procurar pessoas para te ajudar a vender o produto. Daí tem essas comissões do sistema, né? Então, assim, eu fui me desenvolvendo nisso. Daí, uma das pessoas que eu conheci lá dentro, que também é músico, porque... Na época, eu cadastrei muitos músicos para poder vender o produto natural, para a gente poder sobreviver. Tinha gente que tirava sarro da gente, cara. Pô, de músico vai vender produto natural para emagrecer, cara. A gente tava aí. Eu estava fazendo meu dinheiro. E daí ele me convida para uma startup de Balneário Camboriú, que também era marketing de rede, mas era um produto que desenvolvia, principalmente, pô, eu mexia com artista, né? Minha banda ia precisar daquilo. Ele era um website. Um website. É parecido do Liquidtree, né? Uhum. Só que, pô, brasileiro, né, cara? Não é um produto... Você conseguia tirar dúvida, ver como que era o sistema e tal. E ele consegue até hoje, tá? Hoje ele só mudou de nome. Era iHit na época. Ele consegue colocar dentro do website, que é o sistema mobile, né? Pra você usar Instagram, Facebook, tudo, teu link, mandar pelo WhatsApp para os contratantes. Ele consegue organizar tudo. Então, ele consegue organizar vídeo, PDF, perguntas e respostas, te mandar para os sites. Então, eu pego um vídeo no YouTube, coloco lá dentro, quando o contratante ia assistir, eu quero um show, eu quero ver teu show ao vivo. Ele entrava no website, quem sou eu? Começa por ali, né? Daí tava lá, chame para contratar. Assista meu vídeo ao vivo. Daí na hora que ele clicava no vídeo, ele não mandava para o YouTube, assistia ali mesmo. Olha só. Dentro do mobile. Você tinha as duas opções, mandar para o YouTube ou a pessoa assistir ali, né? Isso nós estamos falando no ano de 2022 para 23. 22 para 23. Então eu pego esse produto ali na saída da pandemia, a gente começa a mexer com esse produto ali, daí termina a pandemia, né? Acho que foi pós-carnaval, né? E eu começo com esse produto. Então ali eu já faço da minha banda. Então eu coloco lá a cover do Dinheiro Preto, porque o meu reconhecimento surgiu em 2019 já. 2019 eu encontrei o Dinho. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Então a banda sai em agosto, em dezembro eu encontro o Dinho. Eu fui para um evento lá em Curitiba, que tem todo ano, um festival grande, que é esse mesmo que eu consegui o autógrafo. O autógrafo foi em 2023. Olha só, o autógrafo foi em 2023. Então, em 2019, eu vou no camarim, o Dinho me encontra, a gente bate foto. Eu tinha o anel já dele, esse anel aqui, né? Ele olha pra minha mão e fala, cara, como você conseguiu meu anel? Falei, não, olha pro teu rosto primeiro, né? E daí me cumprimenta e tal. Foi muito gente boa, cara. O Dinho é um cara que dá vontade de ficar uma tarde conversando com ele, sabe? Principalmente a gente gosta de música, ele tem muita história, né, pra contar. E fico ali, bato a foto, né? Começo a postar. E segue o caminho. Vem a pandemia, para tudo. Daí quando termina a pandemia, tanto que essa turnê de 2025 que o Capital está fazendo do acústico, era para ter saído em 2020. Era para ser acústica MTV 20 anos, e não 25 anos. Eu sei até disso. Só que como cai a pandemia, eu acho que a banda muda a estratégia, daí a banda faz 40 anos de carreira, daí eles fazem a gravação do 4.0, que é em comemoração aos 40 anos de carreira no Rio de Janeiro. Eu recebo uma mensagem no Instagram, que eu tinha ganhado 10 ingressos,
Olha Só que eu ia ter que ir até o Rio e eu tinha 4 dias para chegar no Rio. E era só para convidados, cara. Eu lembro que eu comprei um aéreo, tipo, no domingo, achei um aéreo barato, lá R$ 750, e fui pro Rio no domingo. Fiquei lá até quarta-feira, que foi o dia da gravação. Lá só foi convidados. Daí eu encontrei o cover do Legião Urbana, que é o Guilherme Lemos, lá do Rio, gente finíssima. Até hoje ele faz parte da minha agência. E o Paulinho Morsani, que é o cover do Capital mais antigo, que é de Belo Horizonte. Ele faz, cara, o Capital desde 2000. Também muito gente fina. Então, assim, a gente não tem concorrência, intriga, briga, inveja, cara, não tem nada disso. Muito ao contrário, tem uma proximidade, porque o trabalho acabam trabalhando com a mesma coisa, né? Porque no Brasil, cara, tem muito isso, tá? Um cover tem ciúme do outro. Um se acha melhor que o outro é ruim, eu sou bom, não sei o quê, sabe? Até chegar um dia que uma prefeitura queira contratar a banda e faltar o Slash, e o cara vai ter que pegar o Slash emprestado da outra banda para poder fazer a prefeitura, senão ninguém trabalha. Então você tem que ter a conexão, né, na parte musical. Então isso é um dos pilares também da minha agência, né, que veio a se abrir ali para 2022, vinculando junto com o Capital, né? Então isso eu fui moldando essas coisas, né? Daí o Dinho, eu vou pro camarim do Dinho, eu consigo acesso no camarim também pela minha aparência. Tava com um amigo meu de Cascavel, de Maringá, mora em Maringá, o Anderson mora em Maringá, interior do Paraná. Cara, ele me acompanha até hoje, bem maluco, pega avião, viaja, né? Ele tem uma distribuidora de alimentos. Daí eu entro com ele no camarim do Dinho, encontro o Dinho e tal, e eu falei: Anderson, eu já tenho foto, filma, que depois eu faço o print do vídeo e faço as fotos, né? Eu falei assim, eu vou fazer uma pergunta para ele, o que ele acha do meu cover, vai que, né? Daí eu fui nessa estratégia e deu certo, cara. Daí na hora que eu perguntei pro Dinho, posso fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Eu falei assim, o que você acha da homenagem que eu tô fazendo, né? Daí, cara, ele rasga a seda, cara. Fala super bem do projeto, ele fala que me conhece, que sabe o que a gente tá fazendo, que ele é grato pelo que eu tô fazendo. Daí eu dou um abraço nele e falo assim, Capital Inicial Cover Brasil, que já tinha mudado para Cover Brasil pós-pandemia, né? Eu quis ganhar o Brasil mesmo. O projeto, eu falei, cara, eu vou ganhar esse Brasil, vou para cima. Daí eu mudei de Cover Curitiba para Cover Brasil. Daí ele olha para a câmera e fala assim, isso aí, tem todo o meu apoio. Daí ali eu já coloquei que eu era reconhecido. E nesse processo já estava com a agência também, daí... Diego. Nessa época eu já tinha montado a agência, porque como eu tinha esse acesso do website, eu sempre pensava assim, como que eu vou conseguir apresentar? Eu queria um portfólio, imagina, agora eu tinha um portfólio digital, cara, não era portfólio PDF, né? Quem sou eu, que a pessoa precisa ficar lendo. Então eu consigo trabalhar, fica mais interativo o projeto, né? Para quem for visualizar. Eu começo a Covers do Brasil em 2022 convidando as bandas que tocavam no meu bar. Então eu começo a agência já com 14 bandas. Engenheiros do Havaí, Legião Urbana, RPM, Bon Jovi, U2, Guns N' Roses, Linkin Park, sabe? Eu fui montando o projeto, né? Tinha o Raimundo, CPM 22, e eu monto as primeiras bandas. Pego os vídeos, começo a pedir para eles criarem material, fotografia, começa a se estruturar, né? Começa a consultoria, porque eu preciso ter material para vender no show. E eu te falo, eu vendo um show com apenas um vídeo. Um vídeo só? Um vídeo. Cara, mas eu preciso ter o vídeo. Não pode ser qualquer vídeo, né? Imagino. Não qualquer vídeo. Ainda tem uma qualidade ali. Tá muito cru. A gente sempre fala, eu tenho 20 anos de carreira, cara, mas você pode estar 20 anos fazendo errado. É verdade. Né? Você pode estar 20 anos. O tempo não garante nada também, né? Só o tempo, né? Cara, né? Pô, eu tenho 60 anos de vida, mas eu fiz até a 4ª série. É a mesma história, entendeu? Mas eu tenho tempo de vida. Tá, mas tempo de vida não vai te ensinar a falar certo. Vai continuar errando, cara, é estudo. Né? Natália Cury fala, né, cara, que é bom ler porque você precisa aumentar teu vocabulário.
E aumentando o vocabulário, você aumenta teus acessos. Tem pessoas que você não vai conseguir conversar. Verdade. Falando em acessos, você tem participação, né? O Capital Inicial Cover Brasil em programas como Altas Horas, por exemplo. Como é que foi? E ter esse reconhecimento também de um cara como o Serginho Groisman, Diego? Pois é, cara. Isso foi uma coisa muito legal que eu vou te contar também, para a curiosidade de todos. Terminou a gravação do 4.0, né, na quarta. Na próxima segunda ou terça-feira da outra semana, de fevereiro, eu conheci o fã-clube do Capital Inicial. A presidente está em Curitiba. Ah, ela é de Curitiba. Ela é de Curitiba, presidente do Capitalianas. Sem cansar. E daí elas me convidam para ir para o Serginho Groisman, porque o Capital Inicial fez um grupo, foi atrás do fã-clube, porque podia levar quem era fã da banda. Porque eles iam fazer o programa justamente para anunciar os 40 anos do projeto. Daí eu vou. E lógico que eu vou todo montado de dia, né, cara? Lógico. Daí, pra você ter uma ideia, quando eu cheguei na Globo, a gente pegou um spin preto, usou filmado, a gente encostou na Globo assim, né, cara? E o cara apertou a campainha, porque começou a chover. Daí eu falei pro taxista, fala que você tá trazendo dinheiro preto. Ele, tudo bom, tudo bom. Daí eu falei, pois não. Daí eu falei assim, eu tô aqui com dinheiro preto, você pode liberar o portão? Dela, qual que é o CPF? Daí eu falava o CPF e lógico que não batia, né? Não tá cadastrado, não tá cadastrado. Eu falei, moça, tá chovendo, moça. Daí ela, peraí, eu vou liberar o portão, vocês vêm aqui no Estúdio 2, Estúdio 3, lá em São Paulo, que é onde fica o Serginho Groisman. Daí ele entrou com o táxi e lá fora tava uma fila para fazer a credencial do fã-clube, né? A gente acabou furando a fila e entramos lá dentro. Daí eu entrei na Globo, né? Dei boa tarde a todos, era tarde para noite já, né? Daí dei boa tarde a todos ali, fui no banheiro. Daí eu fui no banheiro, voltei, daí a mulher, Dinho, tem uns fãs teus aí, será que você não bate uma foto, se não for incômodo e tal? Daí você fica numa sala reserva, assim, né, claro, esperando assim, pra entrar pro programa, tal, tem as coisas da Globo, cara, legal demais. E daí eu fiquei ali, daí veio a produção, né, daí falei, cara, como você é parecido com o Dinho, cara? Eu falei, pois é, sou cover do Dinho, que legal, que bom que você veio no programa. Mas assim, eu não pensei em nada, em falar nada, posso cantar, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Não falei nada. Daí a gente entra no programa. A gente vai para arquibancada e, pela nossa sorte, a gente ficou no lado da banda. Né? Isso não foi combinado, foi sorte mesmo. Foi sorte e competência, que eu falo, porque eu tava lá, né? Tava lá. Daí, antes de começar o programa, o Serginho Groisman, ele conversa com todo mundo. Então, assim, porque o Serginho Groisman já tinha ido eu já tinha ido no programa Livre, né, lá atrás, é a mesma coisa. A plateia realmente participa do que está acontecendo ali com os artistas, né? Eu não sabia o tamanho do poder dele. Então, ele realmente é o que ele pensa e faz, né, ele tem 2 produtores, era uma produtora de palco e a produtora dele, né, artística. Só que eu não tinha combinado nada. Daí, quando ele chegou na minha frente, eu tava todo de preto, igual o Dinho e tal, né? Igual o jeito que eu tô aqui contigo. Daí, ele chega pra mim só que eu não tava de óculos, eu não usava o óculos ainda, né? Não usava óculos ainda. Hoje eu uso óculos realmente para enxergar de longe, né? Tô com 0,75, passamos dos 40. E daí ele olha pra mim e fala assim, cara, mas você é igualzinho o Dinho, até o Dinho tá ali, cara. Ele falou, mas você é parecido mesmo ou você é cover? Tem banda e tal. Eu falei, não, Serginho, eu tenho banda do Capital lá de Curitiba e, prazer estar aqui. E a galera aplaude, né? A gente acha que tá... Eles estão gravando, mas isso não vai pro ar, né? Tá lá a câmera em você. Fui falando, né? Daí, beleza, eu tava perto do microfone. Daí, tranquilo. Daí, quando começa o programa e chega a parte do Capital Inicial, daí a hora que eu tenho gravado, é a hora que o Serginho Groisman vem falar com o Dinho. Daí ele faz aquilo lá, Dinho, sabia que você já estava aqui antes de entrar? Olha o Dinho lá. Porra, daí, pau! 10 milhões de visualização. Eu ia dizer, bombou, né? Viralizou. Bombou, foi 40 segundos ali, daí pegou o Dinho de surpresa, o Dinho também não sabia.
Daí eu tento conversar com o Dinho, eu tava com o microfone aqui, peço para cantar ou não peço, mas é um ao vivo gravado, entende? Então eu fiquei, cara, e se depois ele corta? Eu não podia ter feito isso. Daí eu fiquei só pensando, pô, eu devia ter combinado antes com o Sérgio. Será que se eu falar, posso cantar uma, você deixa eu cantar? Porque eu canto igual, cara. Pô, isso pro programa pode ser legal. Talvez dar ideia para ele, entende? Mas eu acabei não dando essa ideia. Então só ficou naquela aparição ali, que ele falou, nos conhecemos, tal, ele é gente fina, daí rolou aquela vibe. E logo depois ele toca a sua maneira. Pô, uma baita música, né? Então aquele corte dos 4 minutos, que é eu aparecendo e o Dinho cantando, chegou a 10 milhões de visualização. É impressionante. Nessa hora aí, pra gente finalizar esse bloco aqui, Diego, você, tipo, a expressão caiu a ficha, que hoje nem faz sentido mais, as pessoas nem entendem, mas você sentiu que esse foi um momento de consolidação desse novo trabalho como Capital Cover Brasil, ou não? Já antes disso você já tinha solidificado o teu trabalho como Capital Inicial? Eu acredito que sim. Eu sempre ficava com aquela dificuldade de entender se a gente já se tornou uma pessoa pública ou não, sabe? Então, lógico, eu tenho a minha humildade, eu sou humilde, né? Eu sei que o que eu faço hoje é graças a esse projeto. Eu cheguei a falar isso pro Dinho, pô, eu sustento minha família hoje graças a esse projeto, né? Eu consigo hoje tá vivendo de música, né? Fazendo o que eu gosto. Hoje tem a minha agência envolvida, né? Com esse trabalho. Então eu gero trabalho para outros músicos, eu tento transbordar com o meu conhecimento, sabe, dar consultoria, falar o que eu penso, alguns aceitam, outros não, mas tá tudo certo. Eu sei que eu tenho que ser exemplo para muitos, não adianta eu ficar falando e tá, mas quantos shows você tem por mês, quantos shows você tem por ano, quanto você tá ganhando? É o que eles querem saber, você tá ganhando quantos shows você tem, entendeu? O que você tá fazendo? Então eu mostro o que eu tô fazendo. Fiz um curso também do Thiago Kiss, lá de São Paulo, que é o Pro Bandas, cara, animal o curso, barato. Na época, vale a pena, transformador. Cara, paguei R$400 na época, cara. Nossa. Hoje deve estar o quê? 600? Né? Ele manda o beabá desde a primeira reunião da banda até você conseguir entrar em prefeitura, evento privado, fazer casamento, como que você deve organizar a tua rede social, fazer teus vídeos, fazer tuas fotos. Ele ensina tudo para você não depender de terceirizado. Frases de persuasão, como você deve se comunicar, como que deve ser teu contrato, tua apresentação de slide, cara, absurdo o curso. Ali eu explodi. O que hoje é uma grande vantagem, né, em relação ao passado, a própria banda pode fazer tudo, né, ela não precisa de um terceirizado, como você disse. Né? Então essa é a ideia, então foi mais ou menos isso que eu tive que buscar, porque quando o Curitiba fechou as portas para mim, que eu tive que buscar show para fora, eu tinha uma meta e objetivo, né? Então eu olho tudo como uma empresa. Eu sempre falo para todas as bandas: o que você faz é trabalho e a sua banda é uma empresa, tá? Você tem que ter um CNPJ, cara. Você tem que acordar para a vida, abrir, começa a comer. Hoje eu falo, a pessoa fala: o que você faz na vida? Eu não falo que eu sou músico, eu falo assim: eu sou limitado. Entendeu? Olha que legal. Eu sou limitada, porque você fala que se você é músico, não, eu quero saber o que você faz. Não o hobby, né? Assim como era vendedor, né? Vendedor era hobby, né? Falava que era vendedor, não era profissão, cara. Hoje tudo é venda, a gente se vende o tempo todo. Então eu tive que eu criei meus objetivos, primeira parte financeira, que eu precisava ganhar, eu tinha falido, lembra? Eu tinha que pagar a conta atrasada, eu tinha que sustentar minha família, então eu criei objetivos, quanto eu precisava de show, o que eu precisava fazer para chegar nesse recurso, né? Na minha primeira turnê eu já dispensei a van, já fui e comprei uma Vera Cruz, uma carretinha, vendi uma casa financiada para fazer isso. Quem que faz isso? Quem que paga o preço? Eu vendi uma casa para comprar um carro e uma carretinha para poder pegar a estrada. Tem que ser empreendedor, né? Tem que estar na veia. Cara, isso, né? Eu vi que 40% de tudo que eu ganhava no mês era o carro, era o transporte, irmão. Entendeu? Eu precisava desse recurso, começava ali. Né? O que eu ia ganhar de comissão vendendo, o que ia ganhar de comissão como cantor, o que eu ia pagar para minha banda. Então eu tive que criar o meu cachê, né? Despesas. E isso eu fui trabalhando e de lá para cá, graças a Deus, as coisas foram acontecendo, porque, quando eu falo, não é plantar alface, né? Infelizmente, quem trabalha registrado, planta alface. Você planta alface, trabalha 30 dias, você ganha lá 3 mil por mês, né?
se pega o salário, você trabalha para o cara, no final zera o 3 mil, né? Tem até piada nisso, né? Eu gasto dinheiro com café, com misto quente, com óleo, não sei o quê. Então, tudo que eu ganho, eu gasto para ir trabalhar, né? Então, enfim, nós como autônomos, a gente, que nem eu falo, quanto que você recebeu pelo teu esforço. E tem acreditado, né? Você quer ganhar o dobro, dobra o teu esforço. Não tem... Você sabe o que você fez para ganhar 5? Você quer ganhar 10? Então dobra o esforço. Mas meu cachê é baixo. Então busque novos clientes que pagam novos cachês. A tua prestação de serviço. A tua prestação de serviço não é tabelada. Né? Tem dentista que cobra X, tem dentista que cobra Y. Você pode colocar o preço, agora tem que fazer por a maneira de valorizar aquilo, né? De tentar valorizar aquilo e, lógico, saber que o que você tem que entregar tem que ser uma coisa exatamente. Como você tem que entregar agora mais 2 músicas, Diego? O que a gente ouve aqui para finalizar esse segundo bloco do Encontro Casual? Cara, vamos invadir a era aborto elétrico, vamos pegar lá. Fátima e música urbana. Mais 2 clássicos do Capital Inicial aqui, porque está conosco o vocalista do Capital Inicial Cover Brasil, o Diego Sanz, que vai estar dia 17 junto com Guns N' Roses, que também vem lá de Curitiba para fazer um grande show, uma grande festa dia 17 de maio no CTG Laureano Medeiros, Unijuí FM Show. Vá lá, compre seu ingresso, tem na plataforma Simpla, tem também aqui nos caixas da Unijuí, Literatos, Shocks, pontos de venda para você participar. Não dá para ficar fora dessa. Vamos ouvir mais 2 e depois a gente volta com o bloco final do programa. Quer estar por dentro de tudo o que acontece na Unijuí FM? Inscreva-se agora no nosso canal no YouTube e tenha acesso a diversos programas semanais, entrevistas diárias e conteúdos exclusivos. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Depois do intervalo, nós estamos de volta aqui recebendo o Diego Sanz, vocalista do Capital Inicial Cover Brasil, que vai estar aqui dia 17 de maio. Eu já falei, vou repetir. Corra lá, compre o seu ingresso, porque essa é uma festa imperdível. Junto com o Capital Inicial lá de Curitiba, vem também o Guns N' Roses, outro grupo, aliás, o Diego pode falar também, né? Porque vão vir juntos e você conhece bem esse trabalho também, que é fantástico, né? Do Guns N' Roses, que vem aqui para nós em Juiz, dia 17, Diego. Sim. O Beto Rose é um grande amigo meu há 9 anos. Foi a primeira banda cover que eu coloquei no meu estabelecimento, então eu tenho um carinho muito grande por ele, que é o Crazy Barbie. Ele tem um projeto já há 17 anos já. Projeto muito bom, é um dos principais vocalistas hoje no Brasil que se encontra em Curitiba, né? Ele vai com o time completo, vai com o Slash, vai com o time completo, também todo caracterizado. E muito legal, dá para no Instagram ver todo o trabalho que demais, tem. Demais. A voz dele é bem naquele álbum duplo que fez muito sucesso do Guns dos anos 90 ali, né? Então, cara, vai ser uma noite incrível. Cara, vamos falar um pouquinho, você transforma, a gente estava até falando fora, né, como mudou rápido a tua vida lá de 2020, 2019, quando vem quase uma falência, ou sim, uma falência, para um empresário de sucesso que hoje roda o Brasil. Dá para falar um pouquinho dessa estratégia, o que você consegue vislumbrar e falar para as pessoas que estão assistindo agora o programa, ouvindo o programa, para mudar tão rapidamente e tão drasticamente, para melhor, obviamente, dessa forma, Diego? Uma das coisas é realmente pagar o preço, sabe? Então, como eu falo, vem um pouco do conhecimento, um pouco do estudo. Quando eu comecei a fazer programação neurolinguística, às vezes você precisa realmente se fechar, se afastar de determinadas pessoas para você conseguir ir atrás do teu objetivo de vida, o que você quer fazer, onde você quer chegar e quanto tempo você quer chegar. Então, eu precisava fazer acontecer. E eu sempre tive foco numa coisa só. Então, quando eu tive que botar a banda na estrada e levantar esse recurso, eu posso te dizer que eu consegui a média financeira que eu precisava por mês para pagar dívidas antigas, para sustentar minha família, né? Esse era o primeiro ponto. Eu tinha o objetivo também de ter um residual, né? Ter um dinheiro investido, porque também
me tornei uma empresa, eu precisava ter caixa, né, para colocar o dinheiro na frente. Se precisasse comprar avião, eu teria que ter o dinheiro, porque a maioria dos clientes pagam depois, principalmente pubs, né, casas noturnas. Eu costumo pagar pós-show. Essa é a realidade. Acredito que 80% das casas pagam após o show. Eventos maiores, que tem maior risco, daí sim, tem o contrato ali. É mais ou menos como eu trabalho, tá? Contrato para pedir sinal, né? Para depois receber o restante após o show ou no dia do show. E vai de cada contratante, de cada negociação. Cada cliente é uma negociação, cada cliente é um valor, né? Levantando tudo que vai ter, primeiramente, de despesas, né? Que a gente está saindo em Curitiba para fazer Juí, né? Eu até estava em Santo Ângelo, cara, estava no lado. É verdade, pertinho aqui, né? 40 quilômetros de Juí. Umas 3 semanas atrás. E, então tem que fazer todo esse levantamento, né? A gente também quer fazer um valor justo para criar uma parceria. Não é a primeira vez que a Covers do Brasil, como agência, está levando banda. A gente mandou uma banda há pouco tempo aí do U2, né? Foi um evento que abriu as portas da Covers do Brasil. Verdade, com o U2. Com o Saulo aqui, né? O Saulo Estrada, E agora a gente está... e o Saulo Estrada que fez o Saulo Estrada que fez eu fazer o Capital Inicial. Foi o Saulo, é? O Saulo, cara. E daí ele fez o projeto, né? Tanto que hoje ele abriu uma agência para ele também, né? Também decidiu pegar algumas bandas para começar a vender. Mas enfim, daí agora está sendo esse segundo projeto. E de lá para cá, para você ter uma ideia, eu tinha um objetivo, que como eu trabalhei com bebida também, que a gente chama de cliente ativo. O que é cliente ativo? Que comprasse de 1 a 2 shows por ano. Então, eu fiz um levantamento em uma planilha de clientes que eu fui tocando ao longo desse período e buscando a recontratação, né? Levando em conta que o ano existe 96 finais de semana possíveis de show, que é sexta e sábado, você concorda comigo se a longo prazo eu ter 96 clientes vendendo um show por ano para cada cliente não fecha a agenda? Nossa! Agora pergunta para mim quantos clientes eu tenho hoje, se eu tenho os 96 clientes ativos. Com certeza tem. Hoje eu tenho os 96 clientes. Então foi se construindo. Lógico, no meio do caminho eu tenho clientes que me compram 10 shows. Exatamente. Fez uma média de 2, né? De 1 a 2. Né? Santo Ângelo foi sold out lá. Mas a cidade, como é pequena, não tem como me levar 2 vezes por ano. Ele falou, o ano que vem vocês estão aqui de volta. Cliente de 1 show. Tá vendo? Tem cliente de 2, que é Chapecó. Eu estou em Curitiba, faço Chapecó, que é 2. Na capital, varia de 3 a 4. Então, você vai criando a média de cada região conforme a população de cada cidade. Então, isso é muito legal. E você vai criando o trajeto. Né? Casa noturna não consegue pagar um bom cachê. Ele paga seu cachê, paga seu deslocamento, mas não consegue, né, dobrar o que ele vem pagando na região lá. Porque o dobrar dele já é o deslocamento. Ele tem que triplicar, porque um músico, como viaja muito longe, ele pede um pouquinho a mais. E daí não consegue tirar o investimento, né? E sem dizer a capacidade dele, que é 300, 400 pessoas, vezes ingresso. Então, muitas vezes, você precisa do encaixe de show que a gente fala. Você precisa pegar o trajeto e fazer 2 shows. Então, eu fui fazendo um mapeamento das estradas e as cidades que eu ia passando. No começo, cara, era pega o telefone e começa a ligar. Eu entrava no Google, fazia o levantamento dos bares que tinha, telefone, irmão. WhatsApp, Instagram. O Instagram é um pouco mais difícil achar o cliente, porque às vezes você bota o nome do bar e não puxa, né? O bar tem um hashtag, tem alguma coisa lá que não... um arroba no meio do nome que você não consegue pegar. Mas eu fiz o trabalho formiguinha e fui me conectando. Como tinha agência junto, eu oferecia o capital inicial. Não quer capital inicial? Olha, eu tenho uma agência, segue o portfólio. Hoje, a Covers do Brasil tem mais de 70 bandas filiadas. Olha só, 70 eu tenho autonomia, né, e o poder de negociar em nome delas. Então, eu tenho a credibilidade com mais de 70 bandas em negociar em nome delas. Então, isso é muito gratificante para mim, a confiança dessa parte artística. Até porque as bandas têm a confiança também, porque você tem as conexões, né? É muito mais fácil para elas chegar nesse universo que você construiu através da agência dessa forma, né? Isso. Então, isso também é uma carta da manga minha, né? Porque, que nem eu falei para você, a banda é músico, ele não é vendedor. Essa parte burocrática de documentação, nota fiscal, cara, eu tive que aprender tudo isso.
né? Que eu fiz o curso para quê? Para ter o contrato, como deve ser o contrato. E você tem um contrato padrão, mas você tem que fazer certas mudanças conforme cada cliente. Cada cliente é um cliente, vai montando contratos ali, tem que fazer pasta no computador, se organizar. Prefeituras também, eu fui atrás de documentação da prefeitura, que é mais de 15, tá? É mais de 15 licenças, cara, que você precisa ter. Então, é muita coisa. Você tem que ter comprovações de nota, você tem que entrar no mercado, o primeiro show. Você nunca tocou para a prefeitura? Daí o prefeito tem que... Tá, a gente vai ver se vai ser bom ou se não vai, né? Vou acreditar que é bom, né? Hoje você precisa mandar carta de recomendação, pra você ter uma ideia, para a prefeitura, mostrando que você realmente existe. Tem que mandar o Instagram, tem que mandar o Facebook, tem que mandar o YouTube, tem que mandar foto... Bastante coisa. Então, você teve que construir, sabe? Então, eu fui construindo o meu cachê também para a prefeitura, porque depois, no futuro, você só faz show se você tiver 3 notas fiscais para comprovar a média. Você não pode ser num show de 10 querer cobrar 30 e vai falar, por que isso que é 30? Né? Me explica, né? É dinheiro de imposto, tem que ter respeito, né? Então, é complicado. Então, eu fui plantando essa parte desses clientes e sempre pensando grande, sempre pensando com o Brasil. Hoje eu faço mais de 17 estados brasileiros. Eu tenho dificuldade no Nordeste e no Norte por causa do custo do aéreo. Mas às vezes eu vou sozinho, que acontece isso também, tem uma banda de apoio e você aí só como vocalista. Eu conheci Cruzeiro do Sul, no Acre, no ano passado. Então imagina, eu fui até o Acre, eu nunca pensei que ia conhecer o Acre na minha vida. Agora vai vir para o Noroeste Gaúcho. Eu não fui para a capital, eu fui, cara, para o interior do Acre, cara. Muito longe, um baita show, lotado, quadro. O próprio Capital Inicial nunca tocou lá. Então imagina a sensação de você estar em lugares... Santo Ângelo, que eu toquei agora, né, que te dei como exemplo do Rio Grande do Sul. O Capital Inicial nunca pisou lá. Daí eu tô pisando lá pela primeira vez, né? Levando eu sempre falo essa homenagem a ele, né? Nessa região. Uma vez me falaram assim, porque tem banda cover se ainda existe o original tá vivo. Eu falei, porque o original não consegue visitar todos os estados brasileiros, irmão. A banda é grande, né? Tem o custo alto, enfim. Custo. Então, assim, a gente vai suprir, para quem é fã, essas cidades menores e tá tudo certo. Se eu tocar em capital, legal, né? Porque a capital é muita gente, é milhões de pessoas numa capital. Mas o interior é difícil, né? Só vai por uma prefeitura, alguma coisa. Então é importante ter as bandas covers, eu acredito hoje, homenageando o artista original, né? Com absoluta certeza. Agora, falando especificamente dessa vinda do Capital, né, aqui, do Capital Cover Brasil, que vocês vão trazer, que dá para falar aqui, Diego, dessa homenagem mesmo, como você chama, né, a um grupo que é tão importante, é uma referência dentro da música nacional, do cenário do pop rock nacional. O Capital tá lá com letras maiores também, né? Eu sempre falo assim, uma banda para fazer dinheiro, eu falo fazer dinheiro, antigamente eu falava ganhar dinheiro. Quem ganha dinheiro é mendigo e criança, a gente faz dinheiro. Uma música, você pode ser rico, fazer riqueza, porque também o rico é subjetivo, né? Depende do quanto você gasta por mês, senão o que você ganha também pode não suprir. Mas assim, uma música você vai fazer dinheiro. 30 sucessos você se torna eternizado, sabe? Então, assim, o Capital Inicial hoje tem 30 hits. Então, eu consigo segurar uma noite que a gente fala por 2 horas, né? Então, tem muito sucesso. Teve a paralisação da banda de 91 a 97, né? Depois volta. Tem o Acústica MTV. Que muda tudo, né? Dá um up, né? Tem as histórias que o Dinho começou a se entender como vocalista no acústico, porque ele foi instruído como devia cantar. Ele falava que tentava imitar muito o Renato, cantava muito agudo, tentava subir voz. Ele entendeu que a voz dele é mais pro grave. Então, do Acústica MTV e os próximos álbuns que o Capital não podia errar, e o Capital sempre lançava álbum a cada 2, 3 anos, ele conseguiu construir nesses 40 anos esses 30 sucessos, né? Então, a gente tem uma turnê, que é os grandes sucessos do Capital, onde a gente vai tocar os principais hits,
Todas as músicas ali são extremamente conhecidas. E um dos blocos, eu gosto de fazer uma homenagem ao rock de Brasília, que são algumas regravações do próprio Dinho com Legião Urbana, né? Eu entro um pouquinho ali no Paralamas, no Plebe Rude, o próprio Raimundos, que o Dinho admira bastante, ali dos anos 90, também de Brasília, né? Tá com o Digão lá na frente hoje. Que tem tudo a ver com a nossa festa, que é anos 90, né? Então a gente vai dar essa brincada ali, mas só pisando no acelerador, que nem o próprio Dinho fala. Então é só os grandes sucessos mesmo, eu tenho certeza que muitos irão se emocionar, vão voltar um pouco no tempo que a gente vai fazer. Tenho absoluta certeza, e não precisa ficar com medo, nenhum dos grandes hits vai ficar de fora, né? Não, nenhum. Não tem nem como deixar de fora, pra falar bem a verdade. E além de tudo, né, você vai aproveitar esse visual, né, que é muito próximo do Dinho Ouro Preto, para atender os fãs que vão com certeza tirar várias, inúmeras fotos e registros para as redes. O mais gratificante é esse momento. Eu queria brincar, quando eu tinha banda longa, ninguém vinha bater foto comigo. Diego, a gente está chegando aqui ao final do programa. Eu quero, antes de te agradecer, fazer o quadro existencial aqui, que é um quadro que a gente tem feito para aprofundar um pouco as conversas aqui do Encontro Casual. Vamos fazer? Vamos lá. Começando com qual é o maior sonho atual do Diego Sanz? Eu acredito que eu já realizei. Olha que como eu sou objetivo, cara. O meu maior sonho na parte profissional era me tornar o principal cover do Capital Inicial do Brasil. Eu acredito que já sou. A coisa mais bonita que o Diego Sanz já viveu? Nascimento das minhas 2 filhas. A coisa mais triste que o Diego Sanz já viveu? Eu acredito que foi o assalto. Que eu levei muito tempo para conseguir me refazer depois de 2015. Sabe, 2015 foi um choque de pressão, né? De buscar se refazer como empresário, que eu fui abrir a hamburgueria e foi muito difícil, né? Você trabalhar, o recurso entrava, o recurso saía, né? Lógico, você está empresário, vem processo trabalhista, vem isso, vem aquilo, você fala, cara, mas por que eu estou pagando? Da conta não fechar, você se dá o máximo e a conta não fechar, é dolorido sobreviver. A gente tem que buscar viver, a vida é uma só. Eu já vou até dar conselho, se você ficar fazendo uma coisa só para sobreviver, se você ganha 3 e gasta 3, está errado. Se você está num trabalho e esse trabalho não tem mais nada para te ensinar, mude de trabalho. Eu penso assim hoje. Então eu acho que foi a parte mais dolorida. O que é a morte para o Diego Sanz? Uma passagem. E para finalizar, o que é a vida para o Diego Sanz? A vida para o Diego Sanz é transbordar. Transbordar alegria, conhecimento, sentimento, cheiro, gosto, vida, tudo. A gente está no mundo para se conectar. Isso aqui nada é por acaso. Né? Faz mais de 2 anos, estava comentando isso ontem com o dono do evento, faz mais de 2 anos que eu só agradeço. Eu só agradeço. Cuidado com o que você pede. Você quer riqueza? É que nem um brinco. Deus vai falar assim, o que você vai fazer com 1 milhão? Eu vou te dar 1 milhão. O que você vai fazer com 1 milhão? Né? Então, assim, para você ter 1 milhão e valorizar esse 1 milhão, eu tenho certeza que Deus vai colocar você no fundo do poço. Você vai aprender a sair do fundo do poço. Tanto que as pessoas falam, né, que o rico pode perder tudo que ele faz riqueza de volta, né? Então, assim, cuidado com meu Deus. Cuidado com o que você pede. Então, eu sou muito voltado a isso. Eu já estive no fundo do poço, eu já fali, eu já tive R$4 na carteira, aonde eu fui comprar pão, minha filha foi junto, e ela pediu um chocolate, eu não tinha dinheiro de chocolate. Eu tinha R$4. Então, assim, é complicado.
Então, cuidado com o que pede. Então, hoje na minha vida, eu só agradeço. Agradeço a minha vida, em primeiro lugar. A pessoa mais importante para mim sou eu. Não é egoísmo, mas se eu estiver comendo picanha na minha casa, você vai comer picanha. Se eu estiver comendo linguiça, você vai comer linguiça no churrasco. Então, eu agradeço. Isso até é uma oração, né? Eu agradeço a minha vida, agradeço a vida da minha família, agradeço as pessoas que estão à minha volta, né? E que o meu reconhecimento, o meu transbordo e a minha riqueza se transborde para todo mundo que esteja andando comigo. É isso aí. Como nós transbordamos aqui as boas histórias através dessa tua trajetória que é tão bonita, Diego, e parabéns desde já aqui. A gente vai se encontrar pessoalmente, vai ter a felicidade de se encontrar pessoalmente aí no dia 17, mas desde já agradecer e te parabenizar por esse trabalho que você realiza, como você disse, fazendo homenagem aí do Capital Inicial, mas levando todas essas homenagens através da agência, né, de outras bandas que marcam a história. E nem sempre a banda principal, como você disse, vai chegar nesses lugares. E o teu trabalho faz chegar, né? Faz chegar esse trabalho bonito com as bandas covers aí, girando o Brasil e fazendo essa homenagem. Então, parabéns mesmo de coração aí pelo teu trabalho. Obrigado, tamo junto. E quando eu tiver isso, vai ver a troca de energia. É isso aí, troca de energia. E falando em energia, vamos terminar com energia aí, mais 2 músicas do programa. Vamos lá. Eu tenho... Posso pedir uma coisa, não? Claro! Eu gostaria que você tocasse uma música autoral minha. Mas demorou, hein? Demorou. Vamos conhecer um pouquinho desse trabalho autoral. Na pandemia eu gravei meu álbum, contando uma história de 20 anos, né? São 14 músicas. Não coloquei todas ainda no Spotify, mas uma tá lá. Que para procurar no Spotify é Diego Sanz, com NZ, né? Diego Sanz e Os Insensatos, e o nome da música é Vou Voltar. Eu trabalhei como se a pessoa tivesse a sensação de estar ouvindo a Acústica MTV do Diego. Olha só, que legal. Então, é todo gravado com violões, piano, é bem bonito. Essa seria uma música. E a outra música, para a galera viajar, vamos terminar com Passageiro. Passageiro, o grande clássico, dos grandes clássicos, né, do Capital Inicial. Mais uma vez, Diego, brigadão pela conversa aqui. Nos encontramos no dia 17 e vou pedir para você fazer um convite aqui para quem acompanhou o programa até agora e ainda não comprou o ingresso para o dia 17 de maio aqui em Ijuí. Pessoal, aproveitem que os ingressos são limitados, né? Tem suas capacidades. Vai ser um show, acredito, inédito, né? Em Juí. Capital Inicial já esteve aí, Capital Inicial já esteve com o acústico, olha só. Que bacana. Então a gente vai estar relembrando provavelmente esse show. Espero que vocês estejam lá para cantar do começo ao fim. Vai ser uma conexão diferente, né? Capital Inicial com o Guns N' Roses, mas importante é a energia que vai rolar na noite. O Guns também vai chegar com todos os hits lá e esperamos vocês para essa grande festa. É isso aí, esperamos você para essa grande festa. Unijuí FM é show dia 17 de maio, Capital Inicial Cover Brasil com Guns N' Roses, CTG Laureano Medeiros. Mais uma vez, obrigado, Diego. Ficamos por aqui, enquanto o Casual volta na próxima semana. Até lá.